Como já falamos no vídeo anterior, a guerra é um dos acontecimentos mais assustadores que podem existir no mundo, especialmente uma guerra nuclear, algo que está a poucos passos de se tornar verdade. Mas se falarmos para vocês que é possível que esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia esteja acabando, você acreditaria? Bom, não estamos tirando essa informação de uma bola de cristal ou de um viajante do futuro, mas sim de supostos documentos de planejamento pertencentes a uma das unidades do Grupo Tático do Batalhão 810 de Fuzileiros Navais da Frota do Mar Negro da Federação Russa, que foram vazados, ao que tudo indica, pelo grupo de hackers mundialmente famoso chamado Anonymous. Sim, as fotos que vocês estão vendo revelam planejamento por parte da Rússia desde o dia que foi autorizado o plano até o dia de seu término, que seria dia 6 de março. Nesse momento, você pode estar fazendo 1 milhão de perguntas na sua cabeça. Será que essa informação realmente é verdadeira? Então, o que vai acontecer até esse dia? Putin irá tomar todas as grandes cidades da Ucrânia e a guerra irá acabar? Ele irá fazer isso utilizando a força ou acontecerá de uma forma diplomática? Será que ele irá parar na Ucrânia ou irá invadir outros países? Vou ser sincera com vocês. Não possuo a resposta certa para todas as perguntas, mas posso trazer informações confiáveis a vocês, baseado em acontecimentos históricos e de fontes confiáveis. Vamos aos fatos. Para iniciarmos tudo isso, quero começar colocando uma pauta extremamente importante para vocês. Uma pauta que já deve ser do conhecimento de todo mundo quando grandes guerras estão acontecendo e quando não estão. Bom, que cada governo possui o seu serviço secreto, muitos de nós sabemos. A Rússia possui a KGB, os Estados Unidos a CIA, o Reino Unido o MI6 e por aí vai. Mas aonde eu quero chegar trazendo isso? Quero chegar a essa notícia publicada pelo The New York Times, um jornal renomadíssimo nos Estados Unidos. Um relatório de inteligência ocidental disse que altos funcionários chineses disseram a altos funcionários russos no início de fevereiro para não invadir a Ucrânia antes do final dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, de acordo com altos funcionários do governo Biden e um funcionário europeu. O relatório indica que altos funcionários chineses tinham algum nível de conhecimento direto sobre os planos ou intenções de guerra da Rússia antes do início da invasão no dia 24 de fevereiro de 2022. O presidente Vladimir Putin, da Rússia, se encontrou com o presidente Xi Jinping, na China, em Pequim, em 4 de fevereiro, antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas. Moscou e Pequim emitiram uma declaração de 5.000 palavras na época, declarando que sua parceria não tinha limites, denunciando o alargamento da OTAN e afirmando que estabeleceram uma nova ordem global com verdadeira democracia. Tudo isso deixa muito claro que a informação de que este plano de invasão foi autorizado no dia 18 de janeiro é possivelmente verdadeira. Eu sei que você pode pensar nesse momento. Você acredita mesmo que a inteligência chinesa irá deixar vazar algo assim? Nem informações sobre a pandemia foram arrancadas deles. Na verdade, eu também tenho meu pé atrás com isso. Mas a outra ocasião que aconteceu indica que essa conversa pode ter ocorrido. No dia seguinte à cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos, Putin ordenou que mais tropas russas entrassem em uma área controlada pelos separatistas no leste da Ucrânia. Lembrando que essa ordem foi emitida logo após uma transmissão entre ele e seu Conselho de Segurança Nacional, onde claramente ele faz um discurso furioso dizendo que a Ucrânia deveria fazer parte da Rússia. Não somente eu, mas as autoridades americanas e europeias não conseguem enxergar isso com uma mera causalidade. Afinal, em agosto de 2008, a Rússia invadiu a Geórgia durante os Jogos Olímpicos de Verão em Pequim, acontecimento que irritou algumas autoridades chinesas. Mas agora vamos falar sobre a suposta data de término dessa guerra, se ela tem possibilidade de se estender mais e se há possibilidade da Rússia não parar apenas na invasão à Ucrânia, ou seja, se estender a outros países. Bom, quanto à data de término desta guerra, não podemos prever mais nada. Afinal,
Putin provavelmente estava contando com alguns fatores conhecidos para planejar esse término. Fatores como ser militarmente superior à Ucrânia, o não envio de tropas por parte da OTAN e a dependência europeia do petróleo e do gás russo faria com que países hesitassem em impor sanções rígidas. E com base nesses fatores conhecidos, o plano seria atingir a Ucrânia numa espécie de guerra de 5 dias, como aconteceu anteriormente na Geórgia em 2008. A tática de Putin decapitaria o governo em Kiev, estabeleceria um regime fantoche e enfrentaria sanções relativamente fracas impostas pelo Ocidente. E um fato importante a salientar é que uma guerra curta, sem derramamento de sangue, é quase uma condição necessária para que essa estratégia funcione. Mas é nesse momento que as coisas começam a mudar e coisas que provavelmente Putin não contava começam a acontecer. Vamos começar falando sobre Volodymyr Zelensky, um nome que tem tudo para ficar marcado na história ucraniana se a Ucrânia continuar sendo um país independente. Zelensky é um outsider na política, afinal, ele era um ator-comediante que acabou chegando no poder. Até então, uma pessoa caçoada por muitos e desprezada por outros políticos. Mas o que marca seu nome é o fato dele não ter abandonado o seu país, ter tomado uma atitude que provavelmente surpreendeu Putin e o próprio Estados Unidos. Quando a guerra começa e as coisas começam a esquentar, os Estados Unidos oferecem asilo para o presidente ucraniano e ele responde: "Eu não quero carona, eu quero armas", e decide ficar para lutar pelo seu país. Decide ficar e lutar no fronte de batalha junto ao seu exército. Vocês conseguem ver como isso é atípico? Como isso é uma coisa que Putin certamente não contava? E isso com certeza desencadeou duas coisas: a resistência da população ucraniana lutando pelo seu território e o mundo inteiro basicamente torcendo contra essas ações da Rússia. E com a guerra durando mais que o esperado, começam as sanções econômicas impostas pelo Ocidente à Rússia. E a mais falada é referente à questão do sistema SWIFT, que removeu os russos do sistema de pagamentos internacionais. E se você não sabe o que é isso, eu vou lhe dar uma breve explicação. De forma simples, isso é um sistema que intermedia as trocas de bancos de diferentes países, ou seja, isso significa que se você for um russo e precisa enviar dinheiro para outro país através do banco, você não irá conseguir. Mas voltando ao raciocínio, as sanções impostas pelo Ocidente foram muito além do que Putin poderia esperar e o afetou naquilo que teria mais impacto: o bolso, dinheiro. Congelamento dos ativos do Banco Central Russo e outras instituições financeiras em diversos países, congelamento de ativos de diversos bilionários russos e proibição de empresas russas captarem em diversos países da União Europeia foi um pouco do que Putin teve que engolir ao querer se meter nessa guerra. Assim, a cada dia que a guerra se estende, o custo cresce de forma avassaladora para a Rússia. Sua taxa de juros aumentou de 9,5% para 20%. Sua moeda, o rublo, se desvalorizou em 30%, chegando quase ao mesmo patamar da moeda argentina, que, como vocês sabem, está bem desvalorizada. E a corrida aos bancos está a cada dia que passa aumentando. Afinal, o dinheiro da população pode não valer mais nada se isso perdurar por muito mais tempo. E é nesse momento que os bilionários russos, por mais nacionalistas que sejam, começam a não gostar do custo dessa guerra. Inclusive, essa reportagem que está na tela mostra exatamente o que falamos. Um oligarca russo ofereceu a recompensa de $1 milhão aos oficiais militares pela prisão de Vladimir Putin. Para ficar mais claro, vou ler a própria frase desse oligarca russo. Abre aspas. Prometo pagar $1 milhão aos oficiais que, cumprindo com seu dever constitucional, prenderem Putin como criminoso de guerra sob as leis russas e internacionais. Fecha aspas. E para completar, ele ainda escreve, abre aspas, como um russo étnico e um cidadão russo, vejo como meu dever moral facilitar a desnazificação da Rússia. Continuarei minha assistência à Ucrânia em seus esforços heróicos para resistir ao ataque da gangue predatória e saqueadora de Putin. Fecha aspas.
Então, como podemos ver, nem os próprios russos estão felizes com isso, algo que logo logo pode se virar contra o presidente russo. E para fecharmos esse assunto e seguirmos para o próximo, temos que responder essa pergunta: Putin irá desistir de ocupar a Ucrânia? De acordo com as suas próprias palavras em uma conversa com o presidente francês, não, ele não irá parar. Caso não consiga diplomaticamente, irá conseguir na base da força. Lembrando que o maior arsenal nuclear do mundo pertence à Rússia. Então é possível que ele não meça esforços para conseguir o que ele quer. Afinal, Putin está jogando de acordo com o livro. E nesse momento vocês devem estar se perguntando: que livro você está falando? Estou me referindo ao livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, que foi um dos primeiros livros de ciência política. E, em resumo, o que essa arte de Maquiavel diz é, abre aspas, o bem você faz aos pouquinhos, o mal você faz tudo de uma vez, fecha aspas. E o que Putin está fazendo dentro da Ucrânia? Qual a sua ação dentro da Ucrânia? Ele está causando pavor e medo na população. E como vocês podem ver em todos os noticiários, ele está fazendo isso através dos seus meios militares, bombardeando postos de gasolina, torres de transmissão e errando supostos mísseis que acabam matando alguns civis, fazendo com que a população fique completamente apavorada, desnorteada, sem saber por qual caminho andar. E é apostando nessa ideia de que ele está seguindo as regras do livro de fazer o mal todo de uma vez, que ele não irá desistir da Ucrânia. E detalhe, percebam que ele já começou a avisar outros países que não são membros da OTAN de que se eles fizerem alguma coisa contra a Rússia, ele irá fazer o mesmo que fez na Ucrânia contra esses países. E quando eu falo de fazer alguma coisa contra a Rússia, eu estou me referindo a esses países se juntarem à OTAN. Ou seja, o bem você faz aos pouquinhos, o mal você faz todo de uma vez. Em um comunicado oficial, a chancelaria russa alertou que a Finlândia e a Suécia podem sofrer graves consequências políticas e militares se tentarem ingressar na OTAN. E esse é um dos motivos de acharmos que se Putin vencer na Ucrânia, ele não irá parar por aí. Afinal, aviões russos já foram vistos sobrevoando o espaço sueco no Oceano Báltico, sem contar nas ameaças públicas de Putin a esses países. E no próximo vídeo, iremos mostrar historicamente o porquê Putin pode ter planos de não parar na Ucrânia e um objetivo de tentar trazer de volta uma das maiores ameaças que já existiu na Terra, a URSS.